Olá! No dia de hoje eu quero meditar com você na carta escrita aos Hebreus. Claro que quando falamos da carta aos Hebreus sempre lembramos do capítulo 11 e do início do seu capítulo. A fé é a certeza daquilo que esperamos e convicção de fatos que não se vê. Mas de uma análise mais apurada da carta aos Hebreus, nós vemos o escritor muito preocupado em explanar e colocar bases bíblicas justificando o sacrifício de Cristo. Isto você pode ver desde o seu primeiro capítulo. Desde o primeiro capítulo, o escritor apresenta Jesus Cristo como sumo sacerdote, como sacrifício perfeito, sobre como devemos receber esse sacrifício. E no seu capítulo 10, quando nós chegamos no capítulo 10, a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela tem o seu clímax total no sacrifício de Cristo. E está escrito assim, começando o capítulo 10 de Hebreus: o sacrifício de Cristo é definitivo. Se você tiver um tempo, leia a carta escrita aos Hebreus. Você vai entender isso que eu estou dizendo. Nós sempre olhamos para a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 11, falando sobre a fé. Mas, se você ler a carta aos Hebreus, prestando atenção realmente em tudo aquilo que o autor, que o escritor, coloca como base dos seus argumentos, você vai ver que a conclusão de tudo isso chega ao capítulo 10, que começa assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. E por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O escritor trata aqui que a conclusão da lei, onde substitui o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, pagando um alto preço para que eu e você pudéssemos ter novamente relacionamento com Deus vivo. Se você prestar bastante atenção no capítulo 10 de Hebreus, eu vou ler alguns trechos para tentar explicar melhor para você. O verso 3 diz assim: por isso, Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade. Ou seja, o escritor aos Hebreus tem uma grande preocupação em que nós entendamos realmente o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E assim por diante, cada versículo comprova e justifica este sacrifício cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Verso 8, primeiro ele disse: sacrifício, oferta, holocaustos e oferta pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ou seja, aqui o escritor diz assim, que Cristo, quando faz isso, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, ou seja, da vontade de Deus, executada em Cristo, que é a morte na cruz do Calvário, um sacrifício definitivo para pagar o meu e o seu pecado. Alcançamos misericórdia. E se você continuar, o autor vai continuar falando que esse é o único sacrifício que realmente apaga pecados. Ainda no verso 14 diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Lá no Antigo Testamento, quando os homens chegavam diante de Deus e pediam perdão pelos seus pecados, e existia o sacrifício de animais para representar o sangue derramado pagando o preço do pecado, este sacrifício era temporário.
E constantemente, todos os anos, as pessoas tinham que se apresentar novamente e sacrificar animais, pedindo perdão pelos seus pecados. Ou seja, não tinham um perdão definitivo dos erros que as pessoas tinham quando faziam afastadas do Senhor. Jesus Cristo veio ao mundo para realmente transformar um único sacrifício. E a carta escrita aos Hebreus realmente trata disso, porque trata Cristo como o sumo sacerdote, aquele que está diante de Deus para mim, para você também, para nós. Ali, sendo sacerdote diante de Deus e apresentando-nos a Cristo, a Deus, salvos, remidos, libertos. E o sacrifício de Cristo fica em memorial diante do Deus vivo, para que eu e você possamos entrar diante do Deus, do maravilhoso Senhor, como diz a palavra de Deus, diante do trono de Deus, salvos e libertos, porque Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue. Assim, verso 22 diz, como eu acabei de dizer, assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Ou aqui o escritor demonstra que através desse sacrifício definitivo que Cristo fez e que toda a epístola de Hebreus trata, inclusive no capítulo 11, justificando pela fé, porque você vai ver a palavra fé no texto 10 e em outros capítulos de Hebreus. Tanto é que no final do capítulo 10, a palavra de Deus fala assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O escritor está tratando que é pela fé que nós temos em Cristo, desse sacrifício que foi feito para pagar o preço pelo pecado que nós cometemos. É pela essa fé que eu e você vivemos. É por esta fé que Abraão alcançou o testemunho. É por esta fé que os antigos alcançaram o testemunho e estão esperando aquele grande dia do Senhor para ressuscitarem e se apresentarem diante do Deus vivo, assim como nós. É diante desta fé. Qual fé? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, veio ao mundo, morreu na cruz do Calvário para pagar o preço que eu e você nunca iríamos conseguir pagar. É esta fé que a carta escrita aos Hebreus trata, e durante todos os seus capítulos trata tão bem falando sobre fé, dando justificativas, mostrando que de Cristo estava escrito em todas as passagens, em todo o Velho Testamento, demonstrando que Cristo era aquele que pagaria, representaria a humanidade pagando o preço do pecado. É através dessa fé que eu e você não podemos retroceder, como diz o final do capítulo 10. Porque a palavra de Deus ainda diz assim, que nós temos que perseverar no capítulo ainda 10. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Qual a esperança que eu tenho? Esperança dos bens? Esperança das vitórias? Não, a esperança de estar com Deus eternamente. É essa esperança que a palavra de Deus fala em todos os seus capítulos e versículos. Da esperança de eu e você podermos estar com Deus eternamente. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Ou seja, o que Deus prometeu para mim e para você? É a salvação, é estar com Ele, é morar com Ele nos céus, entrar na Nova Jerusalém. O que Deus prometeu para mim e para você, através do sacrifício de Cristo, foi isso. As demais coisas, as coisas da vida, elas nos acompanham, elas nos alcançam, as bênçãos de Deus nos seguirão, nos acompanharão, como diz a palavra de Deus. Mas o que realmente importa para mim e para você é a fé absoluta que o sacrifício de Cristo foi definitivo para pagar o preço do pecado, pagar o preço da perdição.
para que eu possa ter novamente relacionamento com esse Deus e um relacionamento vivo com esse Deus. É isto que Deus diz em toda a sua palavra. E é isto que ele continua dizendo na carta escrita aos Hebreus. Ainda em Hebreus, a palavra de Deus diz o seguinte, que olha só, aqui é muito importante, porque quando aceitamos a Cristo, eu e você aceitamos a Cristo. Fomos lavados, remidos, fomos batizados nas águas, recebemos o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus e o Pai vêm e fazem morada em nós. Aí eu e você, no versículo 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Eu e você que aceitamos a Cristo, temos que evitar a todo custo pecar contra Deus. Pecar contra o Senhor, fazendo de tudo para afastar os erros que nós possamos cometer. A palavra ainda diz assim, quem rejeitava a lei no tempo de Moisés, morria sem misericórdia pela testemunha de 2 ou 3. Olha o que fala de mim e de você nesse tempo da graça. Quão mais severo castigo julgam vocês que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se, o escritor ainda diz para mim e para você, voltarmos ao primeiro amor. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. O escritor está escrevendo aos Hebreus para que eles lembrem de tudo que eles passaram no passado. Quando eles aceitaram a Cristo, todas as dificuldades que eles encontraram, e para que eles permaneçam ainda no primeiro amor. Permaneçam em Cristo, não se desviando com o tempo, e não com o tempo julgando que o pecado hoje é diferente do pecado de ontem. O pecado, ele é atemporal, ele não tem cultura. Pecado é pecado no Éden e é pecado hoje. O pecado é desobediência a Deus. Ou seja, se você desobedece a Deus, se você desagrada a Deus, é pecado. Não importa o que seja. Eu e você temos que nos lutar cada dia contra a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito e criando laços ainda maiores com Deus de toda a paz, de toda a terra. Tendo cada vez mais com Ele intimidade com esse Deus tão poderoso. Entendendo que a palavra de Deus diz em Hebreus que o justo vive da fé, vive pela fé. Qual fé? Fé em crer que Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Fé em saber que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é definitivo e garante para mim e para você o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Estar com Cristo e com Deus eternamente, receber um novo corpo, se sentar no trono com Jesus, comer da árvore da vida, participar das bodas do Cordeiro. É isso que nós temos que entender, que Cristo pagou o preço, e um preço altíssimo, para que eu e você pudéssemos alcançar. Eu quero que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que você possa entender que Cristo veio ao mundo para pagar o preço do pecado, para que eu e você possamos ter relacionamento com Deus, intimidade, estar presente com Deus. Lembre-se, orar sem cessar, conversar com Deus em todo instante, isto significa comunhão. Você orar quando você precisa de alguma coisa, é porque você conhece a Deus e você sabe o que Deus pode fazer. Você orar a Deus depois que você alcança alguma coisa, é agradecimento.
você tem gratidão para o que Deus fez por você. E o que Deus te deu, a graça para você conquistar e vencer as dificuldades da vida. Mas quando você ora em todo o tempo, tem um relacionamento com Deus, isso é intimidade. Eu quero que você aprenda a ter intimidade com Deus, relacionamento, confiando que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu e você possamos estar com Ele na eternidade. Que Deus possa ricamente abençoar a sua vida, em nome de Jesus.